Vamos lá, gente, resolver questões sobre separação de misturas. Tem aqui qual é o processo mais adequado para separar álcool de uma mistura com acetona. Quando eu tenho dois líquidos, onde eu tenho uma mistura homogênea entre líquidos, o mais adequado é separá-los utilizando um processo que vai aquecê-los, E pela diferença do ponto de ebulição, eles vão ser separados. Então aqui a gente está falando da destilação fracionada, que é justamente a mais adequada para separar líquidos, quando eu vou ter uma mistura homogênea, e usa o princípio da diferença do ponto de ebulição. Então, alternativa letra D. Ao se preparar o tradicional cafezinho, executam-se dois processos físicos, que são, para fazer o café, a gente tem um filtro, Esse filtro ele vai ser utilizado para separar por diferença de tamanho das partículas. Então aqui eu já utilizo a filtração, né? Se vai ter um filtro, que vai ser o coador, eu tenho uma filtração. E esse filtro aqui, ao mesmo tempo que vai ocorrer a filtração, vai ter o processo de extração, que o pozinho ali de feijão não, café, o pó de café vai ser colocado lá, e depois eu vou ter a água, A água quente, A água morna, dependendo aí da temperatura, e ela vai estar aqui, vai estar solubilizando, parte desse pó de café e vai passar aqui justamente o café. Então vai ter dois processos envolvidos. O primeiro é quando você jogar água quente no pó de café. Tá? Esse café vai ser solubilizado, vai ocorrer uma extração desse pozinho aqui e vai descer aqui justamente o café. E em seguida vou ter a filtração, porque aqui vai ter um filtro para reter parte do pó que não vai ser solubilizado totalmente, Vai ficar um pozinho aqui. Então a alternativa que vai dizer a nossa resposta é a letra A. Vai acontecer uma extração, tá? A extração através da água morna quente e depois uma filtração, tá? Então a alternativa é a letra A. Dissolução fracionada é uma técnica utilizada para realizar a separação dos componentes de uma mistura. Aí ele dá os exemplos aqui. A dissolução fracionada é quando eu tenho uma substância, por exemplo, cloreto de sódio, que ele vai ser solubilizado, vai ser solubilizado em água. Tá? Então, na dissolução fracionada tem que ter dois sólidos. Então, ó, areia e cascalho, beleza, dois sólidos. Areia e água, aqui não pode ser não. Água e óleo, aqui também não. Enxofre e cloreto de sódio, que é o NaCl, pode ser, e aqui também não. Então você tem que prestar atenção que vai ter que ter dois sólidos e um deles vai ser solúvel em água. Tá? Das substâncias tem que ser solúvel em água. Então areia e cascalho não pode ser, só pode ser a alternativa letra D. Tá? Enxofre e cloreto de sódio. Você vai ter o cloreto de sódio sendo solúvel na água, se dissolvendo na água, e depois você consegue separar a água salgada do enxofre. E no final você tem o processo de separação da água do sal. Então, alternativa letra D. E uma questão do vestibular seriado 2021, da primeira fase, sobre a estação de tratamento de água, que costuma ser cobrado em provas de Enem e vestibulares. Nas estações de tratamento de água, ETA, estação de tratamento de água, ocorre um conjunto de procedimentos físicos e químicos a fim de que ela seja adequada ao consumo, sem riscos para a saúde, eliminando os resíduos sólidos e contaminantes biológicos presentes na água de rios e lagos. Na figura a seguir, que está no próximo slide, destacamos uma etapa na qual a água fica em leve e constante movimento após a adição de um agente interno
buscando aglutinar as impurezas. Então ele está falando de um processo, de uma etapa da estação de tratamento, né, da água, que vai aglutinar as impurezas. É justamente mostrado aí nessa imagem. Vai ter aqui um tanque que vai ser adicionado uma substância para fazer o processo de aglutinação das sujeiras, tá? E ele quer saber qual é o nome dessa etapa. O nome dessa etapa é justamente floculação, tá? Alternativa letra A. É justamente o momento que vai haver a adição de uma substância para poder formar flocos e a gente conseguir separar as impurezas da água, e depois vai prosseguir com outras etapas para fazer o tratamento completo da água. Ok? Bem, essas foram as questões sobre o tema separação de misturas. A gente volta numa próxima. Até mais.